Por que você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você? Olá, meus queridos irmãos internautas, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, professor Jonias, aqui estão os nossos contatos para um possível agendamento. Aqui nosso telefone fixo e o celular e o e-mail. Caso você interesse nos agendar aí na sua igreja para pregarmos, levar um ensinamento, nós estaremos prontos para fazer isso. Lembrando que aqui nesse blog nós temos as lições grátis ali postadas, tanto as lições, as 13 lições da revista já estão postadas, como também cada semana nós estamos postando os vídeos, comentando e auxiliando aí você que trabalha na escola bíblica dominical, é professor, ensinador e às vezes quer buscar um conhecimento a mais, sempre é bom. As lições desse trimestre, segundo trimestre de 2017, o caráter do cristão é a temática, e aqui nós temos os temas das lições. Lição 1, 2 e nós estamos na terceira lição. Lição 3 do segundo trimestre de 2017, CPAD. O título é Melquisedeque, o Rei de Justiça. O texto áureo, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Verdade prática: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Objetivo geral: apresentar lições do perfil de Melquisedeque como rei de justiça. Os objetivos específicos da lição: explicar quem era Melquisedeque, mostrar lições do caráter de Melquisedeque, refletir a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Meu querido irmão internauta, Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Melquisedeque, o rei de justiça, o seu nome tem esse sentido, foi um sacerdote santo no meio de uma geração corrompida. Esse personagem surgiu, nós vamos dizer aqui em linhas gerais, sobre o surgimento dele, com a história de Abraão. Abraão, que partiu de Ur dos Caldeus ao mando de Deus, ficou em Harã, seu pai morreu, Tera. Dali ele partiu para Canaã, se deslocou até o Egito e voltou a Canaã. Nós conhecemos a história de seu sobrinho, Ló, que escolheu uma região fértil ali junto ao povo Sodoma e Gomorra, as cidades, e estas cidades entraram em guerra com a confederação de 4 reis, e como Ló habitava ali, foi levado em cativeiro. Abraão, com 318 servos, foi e derrotou a confederação de reis
e resgatou Ló. E quando ele voltava, ele achou por bem, do espólio desta batalha, pagar o dízimo a Melquisedeque. E aí surge esse personagem, Melquisedeque, que é sem ordem, sem genealogia, sem família, sem pai, sem mãe, e é uma figura do próprio Cristo. Então esse personagem aparece sorrateiramente e também desaparece sorrateiramente. Melquisedeque aparece aí pela primeira vez na história bíblica, e ele leva pão e vinho para Abraão, e é uma simbologia da morte de Cristo, o Cordeiro Imaculado. Aqui já temos a prefiguração do Cordeiro no vinho levado por Melquisedeque a Abraão, e o pão, que é o corpo de Cristo. É uma simbologia muito especial, tratada de antemão, muitos anos antes do fato ocorrer lá no Calvário. Qualidades e realizações, ações da sua vida, informações especiais. Nós temos aqui essa tabela, você pode pausar o vídeo e ver as informações especiais, o local, a ocupação de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, foi o primeiro rei a assumir as funções duplas de sacerdote e rei. Governou em Salém, que era um antigo lugar chamado, que depois se chamou Jerusalém. Foi o primeiro sacerdote, rei das Escrituras. Quer dizer, tivemos outros reis, porém não sacerdotes ao mesmo tempo. Só Cristo acumulou essas ocupações aí, como rei, sacerdote e Melquisedeque. Não é à toa que há uma similitude muito grande entre Melquisedeque e Cristo. Vamos entrar na nossa revista, aqui na nossa lição propriamente dita, na primeira parte, e com meticulosidade nós vamos dissecar sobre este personagem alvissareiro que se descortinou nas páginas da Bíblia Sagrada. Um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que o torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou rei de justiça, ou meu rei é justo. O relato de Gênesis, capítulo 14, informa que ele era rei de Salém, rei de Pai, um rei e sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7 e 3. Então, esse personagem é um personagem desconhecido até então. Ele aparece sorrateiramente no livro de Gênesis, aí no capítulo 14, diante desse episódio de Abraão, quando volta de uma jornada delicada e muito perigosa, quando derrotou a confederação de reis e resgatou seu sobrinho Ló. Ele achou por bem doar parte ou espólio desta batalha para Melquisedeque. E aqui surge Melquisedeque como um personagem. Era um homem piedoso, temente a Deus, e se identificou com Abraão. Veja as palavras dele, do Deus Altíssimo. Ele está se identificando com Abraão como alguém que serve o mesmo Deus. Assim como Jó não era hebreu, um personagem que aparece na Bíblia Sagrada de origem até certo ponto desconhecido, assim também Melquisedeque. Não obstante ser de uma nação pagã, pertencia aos cananeus, lá da terra de Canaã, porém ele, à semelhança de Jó,
era um homem piedoso e temente a Deus. No segundo subponto, onde ele aparece na Bíblia, Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retorna de uma jornada arriscada. É o que eu estou falando de antemão, na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão. E nós temos esse registro no capítulo 14, versículo de 1 a 13 de Gênesis. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados nascidos em sua casa. Derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Está aqui. Deus dá uma lição. Ele aplica uma belíssima lição da qualidade. Quando derrota, através de Abraão, os reis que formavam uma coligação grande e possivelmente teria ali um exército mais poderoso, porém Deus, através da sua mão poderosa, derrota esses reis e nos dá a lição da qualidade. Aqueles que servem a Deus estão com um poder extraordinário para derrotar os inimigos. E aí, com 318 criados, Abraão derrotou e resgatou Ló. E a história aqui registra que Abraão pagou o dízimo dos despojos. Então vamos para o terceiro ponto. Características de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu que uma vitória tão grande com um número menor de combatentes só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão. É Deus. Quando Deus está na nossa vida, quando temos as peculiaridades que agradam a Deus, Ele nos fará vitoriosos. Jesus, por seu favor, os inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Os demônios se submeterão. Quando o Senhor está em nossa vida, as forças perniciosas não terão primazia em nossa vida, mas o Senhor nos garantirá a vitória. E aqui nós temos as subpartes aqui, A, B, C e D, deste subponto, características de Melquisedeque. Ele era rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Aqui há uma simbologia já embutida a morte de Cristo no Calvário, que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo que seria derramado. Aqui no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, nós já temos essa prefiguração. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14 e 18, na parte B. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele desenvolvia suas funções de sacerdote e se identificava com Abraão por servir o mesmo Deus. Ao ver Abraão, ao saber da notícia, do que estava acontecendo, Melquisedeque pôde entender que com este homem estava o Deus Altíssimo, aleluia, o Deus que nos garante vitória. Nós conhecemos os nossos irmãos, aqueles que são nossos correligionários, que servem o nosso Deus. Aonde quer que cheguemos, nós nos identificamos com aqueles que servem a Deus. Em qualquer igreja que nós chegarmos, aleluia, nós nos identificamos porque temos o mesmo Espírito. Ele abençoou Abraão. Como sacerdote, ele abençoou Abraão. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis capítulo 14, versículo 19 a 20. Nós temos aqui Melquisedeque com uma expressão de reconhecimento, reconhecendo Abraão como servindo ao mesmo Deus e reconhecendo o Deus poderoso que ele também servia.
o Deus Altíssimo. E aqui no D, nós temos Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo, Gênesis 14 e 20, parte B. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei, que incluiu o dízimo como preceito obrigatório para Israel, número 18, 21, 24, Deuteronômio 14, 23, Mateus 3, 10, Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deve ser pago a Deus pela bênção da vitória. O dízimo, ele é um elemento questionável, ele é polêmico, mas nós podemos ver que ele é algo que, através dele, nós demonstramos nossa gratidão a Deus. Muita gente acha que o dízimo é da lei. Aqui, o dízimo está sendo pago antes da lei. Aqui, Abraão, com Melquisedeque, neste encontro, não tinha lei ainda. Aqui, já se pagava o dízimo. Na verdade, o dízimo é uma cultura das nações pagãs que pagavam o dízimo às suas divindades. Mas aqui, nós estamos vendo o reconhecimento de Abraão, pagando o dízimo dos despojos a Melquisedeque e nos deixando o exemplo. O dízimo foi antes da lei. O dízimo foi durante a lei, depois foi instituído, e o dízimo foi depois da lei. Lições do caráter de Melquisedeque. Nessa segunda parte, nós vamos ver um caráter justo, rei de justiça, um caráter pacífico. Veja bem, é a tradução primeira do seu nome. Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Nós aprendemos o que é caráter. Aquilo que repercute em nós é o aspecto psicológico da personalidade, que é um dos 4 elementos que entra na composição da personalidade. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. É um caráter moldado na santidade, ilibado, um caráter sem desequilíbrio, sem irregularidade, um caráter santo, aleluia. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus 7 e 4. Então o dízimo é confirmado também no livro de Hebreus. Muita gente diz que não há consistência bíblica para o dízimo no Novo Testamento. Nós temos em Mateus, temos aqui em Hebreus, capítulo 7, verso 4, quando faz uma referência ao dízimo. O caráter de Melquisedeque era um caráter justo, e aqui um caráter pacífico. Veja bem que ele reinava sobre Salém, que significa paz, né? Que depois seria Jerusalém, rei de paz. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Está aí, ó. Hebreus 7 e 2, parte C. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Elion, e também rei de sua cidade, chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. O próprio nome já está identificando. Por ser rei de paz, ele reinava sobre a paz. Nós, cristãos, temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Um caráter pacífico. Nós estamos precisando, nos tempos agitados, convulsivos que vivemos, de homens pacíficos, de caráter pacífico, que possa estabelecer um equilíbrio, que possa estabelecer a paz no lar, na sociedade em que vive, aleluia, que possa ser pacífico
nos momentos de conflitos, de agitação, de angústia. Estamos precisando de homens de caráter pacífico nas igrejas, conciliadores, que possam, no ministério, pulverizar a paz, aplacar os momentos angustiosos de conflitos, de dissensões e de agitações. Estamos precisando de Melquisedeques nos tempos presentes, obreiros que venham ser pacíficos, que tragam embutido na sua personalidade espiritual a paz. Nós temos hoje verdadeiros agitadores, chegam nas igrejas agitando, trazendo polêmicas, problemas. Nós precisamos de homens que tenham a paz do Senhor, que tragam um caráter moldado na palavra de Deus e que tenha a paz. Melquisedeque reinava sobre a paz. Última parte, terceira parte, segundo a ordem de Melquisedeque, um novo sacerdócio. E aqui há uma polêmica muito grande. No livro de Hebreus, vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. O sacerdócio levítico, quer dizer, de Arão. Arão teve filhos e esses filhos foram serviçais de Deus, exercitando o sacerdócio. E depois da descendência de Levi, todos que nasciam de Levi eram sacerdotes. Mas essa ordem de sacerdócio, esse sacerdócio, precisava ser mudado, porque era um sacerdócio terreno, passageiro, e ele foi mudado. E aqui o comentarista, muito feliz, diz, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Hebreus 7 e 11. Esse livro de Hebreus, ele é uma das mais importantes cartas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada. 1 Pedro 2:9. Por isso, em nosso comportamento devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Houve necessidade de um novo sacerdócio, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu de repente e sorrateiramente desapareceu. Mas aqui o sacerdócio de Cristo, similar ao sacerdócio de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno. E houve necessidade deste novo sacerdócio ser desenvolvido e se materializasse na pessoa de Cristo Jesus. Há uma prefiguração muito grande aqui no encontro de Abraão com Melquisedeque, porque ali começa o histórico do Calvário. Oh, aleluia! No pão e no vinho. Aqui no segundo subponto, Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. E aí vem esse outro sacerdote, que seria levantado, é nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão, o Levítico. Em Hebreus, o autor
se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos de 5 e 6. Aleluia. Então Cristo entra na história do sacerdócio do povo de Deus. O sacerdócio segundo uma ordem estabelecida. A ordem diferente da ordem arônica, ou seja, da ordem levítica. Cristo foi diferente. Ele não veio da linhagem de Levi, veio da linhagem de Judá. Outra tribo que não oficiava, que não desenvolvia o ministério de profeta e nem desenvolvia as peculiaridades de um sacerdote. Terceiro subponto, a ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipológica. Hebreus 7,15. Jesus não pertencia à tribo de Levi, já vos adiantei. Por isso, não seria consagrado sacerdote de acordo com a lei. Veja bem, ele pertencia à tribo de Judá, daí a similitude entre Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque não era judeu, ele não pertencia a uma tribo dos judeus, ou de Israel. Cristo não veio da linhagem de Levi também, ele veio da linhagem de Judá. Então, para ser sacerdote, precisava ser da linhagem de Levi. Mas Cristo foi o sumo sacerdote eterno e desenvolveu um sacerdócio diferente, na semelhança de Melquisedeque, vindo da tribo de Judá. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Hebreus 7, de 13 a 14. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. É bom que se realce aqui que esse sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, ou seja, as funções sacerdotais desenvolvidas, são superiores ao de Arão. Era um sacerdócio eterno. Hebreus 5 e 6. Com tais características, Jesus é superior a Levi e Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Hebreus 7, de 6 a 10. Ficou claro que Melquisedeque é um sacerdote segundo a vontade de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Não é oriundo de uma tribo característica que desenvolve o sacerdócio. No entanto, Deus o levantou dentre os cananeus, como ele levantou outros personagens, como ele levantou Jó, como ele levantou Ruth, como ele levantou Raabe, estes personagens que não eram judeus, não eram pessoas que pertenciam a Israel, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele colheu pessoas de outras nações para fazer personagens alviçareiros nas páginas da Bíblia Sagrada. Meu caríssimo irmão, a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 e 17. Aprendemos nessa lição
que o Senhor desenvolveu um outro sacerdócio, não oriundo da tribo característica, para promover a salvação através de Cristo Jesus, que veio como sacerdote supremo para interceder pelas pessoas, não nascido da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, o que mostra que Deus não está preso a formalidades e a ritualidades. Nós absorvemos nesta lição que Deus promove pessoas de nações das mais estranhas para cumprir os seus desígnios, como foi o caso de Melquisedeque, que inclusive é paradigma e é um sacerdócio. Porque você não pede a Deus que Deus nos abençoe. para restaurar sua visão. Deixei aqui para você refletir. Você pode pausar o vídeo e ver as respostas. Sentir o seu amor, a sua lição aí. Jesus, por seu favor, Deus lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivo para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer tua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o seu ser, vai sua vida refazer e o seu nome escrever.